é que está aí no... que aqui no Paraná tem greve do professorado universitário, e aí no Rio também está tendo greve, não é isso? Sim, sim. Se eu não me engano, eu acho que a greve entrou no 23º dia hoje, se eu não me engano, perdi as contas. Nós tivemos uma assembleia ontem no Rio de Janeiro, no Cerco Voador, depois houve uma caminhada até a LERJ, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nessa caminhada teve presença o Glauber Rocha, o Glauber Braga. Glauber Braga, o Glauber Rocha, enfim. Érica Takamoto estava presente também. Na Assembleia anterior, essa eu não sei, porque nessa não fui. O Tarcísio Mota estava dentro do carro de som lá, discursou. O Glauber Braga também discursou. Eu não vi, não sei se o Chico Alencar estava presente também, porque o Chico Alencar ele é um grande expoente da educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Tanto o Glauber quanto eles são professores, né, de história, né, que são pessoas muito o Tarcísio preocupadas. Também. Sim, o Tarcísio também. Então teve a Érica também, a Érica é professora também. Do Instituto, aplicação da UFRJ, uma coisa assim. O Tarcísio já foi do Estado e do Pedro II. Está afastado por mandato, né? E se afastou por conta do mandato. Mas o movimento está muito forte, né? Está em torno aí de 60 a 70% de paralisação. Já teve um pouco mais, chegou a 80%, mas houve um pouquinho, porque isso aí é normal na greve, alguns voltam, outros entram. E a questão é justamente a questão do piso salarial. Para o Rio de Janeiro, o pior salário do Brasil. A gente tem que deixar isso bem claro. O piso nacional não é empregado aqui. É a proposta do governo, do governador Cláudio Castro, que a gente sabe a origem dele, é uma origem... ele era vice de Wilson Witzel, do antigo governador que foi impeachmentado aqui no Rio de Janeiro. Ele era o vice, assumiu. Ele já foi vereador. E ele responde uma série de processos hoje, de escândalos, de desvios. Teve um desvio. Primeiro teve agora da UERJ, mas teve um anterior que foi relacionado à FAPERJ. No período da eleição surgiu esse escândalo e tirou o dinheiro da educação, empregou uma série de funcionários fantasmas. Isso foi descoberto ali, ou pessoas que estavam recebendo, que não eram concursadas, que estavam recebendo boca do caixa, coisas bem estranhas, né? Houve esse escândalo, a PGR... Estranhas ou comuns, né? Tá virando comum. Obscuras, digamos assim. Do obscurantismo bem bolsonarista. E ele inclusive, havia ameaça de cassação da chapa dele, não ocorreu. O Washington Reis seria o vice dele, ele foi proibido ele foi, não sei se ele ficou mais elegível, ele não pôde compor a chapa no período, no processo de eleição. Ele acabou ganhando a eleição, que foi para a gente uma grande derrota, porque o candidato nosso era o Freixo, que era um representante, um professor também, professor de história, e ele acabou perdendo, não chegando no segundo turno. Ele ficou no primeiro turno aqui. Isso para a gente foi, nossa, como é que esse cara consegue no primeiro turno depois de tantos escândalos? Ele teve o dinheiro, farto dinheiro que veio da privatização da SEDAI, que espalhou dinheiro para o estado do Rio de Janeiro todo, né? A gente via obras assim que surgiu, mas nem se concluíram. Mas no começo isso tem um impacto eleitoral muito grande. E fora o conservadorismo na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve um avanço neopentecostal muito forte, que apoiado, né, e a utilização de fake news. E a gente sabe como é que a extrema-direita trabalha. E ele foi eleito.
foi eleito e a gente amarga aí um período longo sem aumento, sem reajuste salarial, desde o governo Pezão, a gente ficou quase. Só ano passado ele fez uma recomposição salarial, falou que o déficit de aumento para a gente, reajuste para a gente, daria mais esse ano, não deu, esqueceu. Sim, não deu mais. E a aplicação do piso, né, da lei do piso, ele quer aplicar só para quem ainda não ganha o piso. Isso é, eu, por exemplo, eu vou para o nono nível, né, eu vou fazer 25 anos de Estado. Então, você tem uma carreira, né? Você sobe... É igual vamos dar um exemplo do militar. O cara é soldado, é cabo, não sei o quê, então ele vai subindo, progredindo na carreira. O servidor público é a mesma coisa. Mais do que justo. Você progride por formação, no estado do Rio não funciona muito bem assim, e por ano, e por tempo de serviço. Ele só quer dar um aumento do piso para quem ainda não recebe. Está começando agora. O restante, e o salário hoje do professor do Rio de Janeiro, como eu falei, é o pior, ele está recebendo, se não me engano, R$ 1.600. Um professor que faz uma universidade, faz um concurso público, recebe isso para 18 horas. Então, é um salário muito pequeno, não valoriza nada, sei lá, não valorizar a educação, não, porque minha mãe foi professora, a minha tia foi professora, a gente tem aquela coisa, vamos valorizar que professor, sem professor a gente não teria médico, isso é um discurso tão bacana, mas quando vai colocar em prática e valorizar realmente o professor, não tem dinheiro. E a gente sabe que vai ter uma reunião agora, na quarta-feira, dia 14, vai ter participação de parlamentares. O Serafim vai estar também junto, que é do PSOL, né? Ele é um militante também da educação, e vai justamente discutir isso, porque tem os royalties do petróleo. E pela lei, 70% dos royalties do petróleo, e foi uma lei da Dilma, deveria ir para a educação. Só que nos últimos anos se esqueceu disso. O governo Bolsonaro, o governo Temer, o Vampirão, ele desviou, né? Ele esqueceu ele começou a privatizar a Petrobras, começou a privatizar, vender poços do pré-sal e acabaram não investindo esse dinheiro que deveria vir para a educação. 30 para a saúde e 70 para a educação. Isso é uma lei lá de 2013, daquelas manifestações que ocorreram naquele ano, né, que foi o estupim para a construção do golpe, né, que retirou a Dilma do poder. Então, a gente está nesse impasse. Né? Para você ter uma ideia, o agente administrativo aqui do Rio de Janeiro ele ganha R$ 802 por mês. Isso é abaixo do salário mínimo. É o salário dele. O agente administrativo, a pessoa que trabalha na área administrativa aqui, que seria o apoio, né, ele entra ganhando esse salário. Isso é uma vergonha no estado do Rio de Janeiro.